Muito bom dia a todas, principalmente a todas e a todos. E eu justifico essa prioridade de todas, porque eu, em nenhum estado, verifiquei a ocupação do poder político por tantas mulheres, como aqui eu fui recebido. Então, Belém do Pará é o melhor lugar para se comemorar o Dia Mundial da Mulher, porque estão todas aqui presentes. Eu queria saudar essa mulher humana e sensível, a conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, presidente do Tribunal de Contas do Estado, que me favoreceu nessa apresentação, porque em seu nome eu gostaria de manifestar meu apreço por todos os integrantes do Poder Público do Belém do Pará, do Tribunal de Contas, saudar o excelentíssimo senhor Helder Barbalho, governador do Estado do Pará, pela sua dedicação ao Brasil. Eu sempre, inclusive, participei da comissão de elaboração do Código junto com meu dileto amigo, o ministro Bruno Dantas, e o nosso lema era: o que é bom para o Brasil é bom para nós. Nós, na nossa vida acadêmica, temos o hábito de frequentarmos algumas escolas do Brasil e de alhures. E, às vezes, eu noto, não sei se o conselheiro, o ministro Bruno também verifica isso, que quando nós chegamos no exterior, alguns alunos brasileiros que foram com dinheiro da nossa sociedade estudar lá fora, eles falam mal do Brasil. Então, quando eu chego para fazer uma palestra nesse público universitário, que eu considero que a fala mocidade vem apenas na ordem da sacralidade das palavras, apenas abaixo da oração, a primeira coisa que eu digo é o seguinte: eu vim aqui falar bem do meu país, que aí eu já deixo estabelecido o que é que eu vou falar. E esse exemplo que eu assisti hoje, nós temos uma vida muito agitada, não tinha ainda conversado e visto esse empenho do nosso governador do Estado do Pará. Eu admiro muito o governador Barbalho, brasileiros como Vossa Excelência, porque o Brasil é o ar que nós respiramos, o Brasil é o berço dos nossos filhos, o Brasil é a língua que nós falamos e, infelizmente, também o Brasil é o túmulo dos nossos antepassados. Porque meu pai, fugido da perseguição nazista, a primeira coisa que ele fez ao chegar ao Brasil foi alcançar a maioridade, optar pela nacionalidade brasileira e dizer: esse é o meu país, é aqui que eu quero ser enterrado. E eu, na minha juventude, que foi muito difícil, eu tive uma grande oportunidade da minha vida, porque eu trabalhei na Shell Brasil S.A. Petróleo, na época em que ela era uma empresa anglo-holandesa. E eu, então, com aquela juventude difícil, lendo os anúncios do Jornal do Brasil da época, que trazia editais de empregos, na última página, eu me candidatei a ser um trainee da Shell Brasil S.A. Petróleo. Trainee porque eu ainda não havia terminado a faculdade, mas tinha umas boas notas que já me permitiam dizer que eu estava formado, faltava apenas a certificação da faculdade. E com esse título, então, me candidatei, Deus me ajudou, tive a sorte de ir para a Shell. Passei 15 dias no interior da Bahia, realizando minhas tarefas. Quando eu voltei, eles disseram que eu tinha 22 anos, não tinha vícios, queriam forjar o meu perfil de executivo para ser presidente de uma das subsidiárias na África, enfim, começar a vida como executivo. Cheguei em casa feliz da vida, um lar de classe média pobre, falei para meu pai: consegui um grande trunfo, eu vou para a Inglaterra, porque a Shell está me mandando para a Inglaterra para forjar um presidente executivo numa de suas subsidiárias. E aquele exilado romeno, que se tornou brasileiro, olhou dentro dos meus olhos e disse: você não vai, porque você estudou em colégio público,
estudou em universidade pública e agora você vai devolver ao Brasil tudo que ele fez pela nossa família. Então, é uma homenagem que eu faço ao meu pai e, ao mesmo tempo, a homenagem que eu faço aos paraenses pela brasilidade que todos ostentam no seu órgão de fé, que é o seu coração. Quero saudar a desembargadora Célia Regina Lima, presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Eu fui promotor de justiça, mas depois resolvi fazer concurso. E aqui eu gostaria também de relembrar, hoje é sexta-feira, é um dia mais leve, eu gostaria de relembrar uma passagem muito interessante na minha vida. Muitas vezes nós temos de fazer um mergulho no nosso passado, para ver como é que nós construímos o nosso presente. Nós construímos o nosso presente com o nosso passado e vamos construir o nosso futuro com o nosso presente. E a desembargadora Célia Regina, na época, trabalhava como presidente do TRE e eu era presidente do TSE. E eu tinha um programa denominado Conhecendo a Constituição, que as crianças, ainda numa fase embrionária, elas podem conhecer os direitos fundamentais da pessoa humana. Saber que todos são iguais perante a lei, que a casa é um asilo inviolável. E esse programa eu inaugurei pela vez primeira em Sergipe, e propus esse programa aqui para a desembargadora Célia Regina, em Belém do Pará. E fomos a Combu, e trafegando naquele rio, paramos numa escola em que os alunos educados, bem vestidos, nos receberam com um pequeno saquinho de Guaraná em pó, que foi providencial, porque nós estávamos esgotados, e aquilo ali aumentou a nossa energia. E eu me lembro, nós fizemos uma eleição simulada, né, desembargadora? E essa eleição simulada, depois, ela se seguia ao questionamento dos alunos, aquelas crianças, ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que era eu. Com as questões eleitorais são muito intrincadas, eu falei assim, desembargador, eu estou com medo de saber responder uma dessas perguntas. Mas aí o menino, com aquela simplicidade toda, ele falou assim, o senhor é ministro, o senhor já nadou num rio? Eu disse para ele, eu já nadei no rio. Eu não nasci num rio, mas eu já nadei no rio. Eu conheço as vicissitudes da comunidade que vive no limite da sobrevivência biológica. Queria saudar o meu dileto amigo, conselheiro, ministro Bruno Dantas, que nós dois temos uma interação muito importante em prol do Brasil e que sempre conversamos quando é necessário que haja interferência do Poder Judiciário em prol do Tribunal de Contas, em prol da Transparência Brasil. E eu nunca me esqueço que logo no meu início, no Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Contas da União, sob a orientação do ministro Bruno Dantas, ingressou com mandado de segurança contra o BNDES, que havia empreendido um empréstimo para nações que não atendiam ao rating de créditos, para nações que não tinham capacidade de adimplência. Então, foi suscitado o sigilo pelo BNDES. Não podemos dar informações. E eu disse que, para o Tribunal de Contas, a transparência é a regra. Porque, quando se trata de dinheiro público, o segredo não é a alma do negócio. E o Supremo Tribunal Federal deferiu eliminar e o Tribunal de Contas recebeu todas as informações no tocante àquela empreitada que visavam e firmamos a tese da inoponibilidade do sigilo bancário de empresas e de quaisquer entidades para o Tribunal de Contas em razão das suas responsabilidades. Queria também aqui saudar a conselheira Rosa Egídia, que proferiu aqui palavras muito mais generosas do que eu merecia, e
relembrando todo o passado que permeou a minha vida. E agradecer muitíssimo ao Luiz Cláudio Rodrigues Ferreira, que é o meu editor, da Fórum Editora, que publica meus livros, a editora que publica mais rápido os livros, porque não há nada pior para o autor, não é, Bruno, do que nós entregarmos um livro e a editora lançar quando está tudo já defasado. Luiz Cláudio é pronto e célere, como deve ser a justiça também. Minhas senhoras e meus senhores, muito já se falou aqui, mas eu vou fazer uma passagem sobre alguns aspectos jurídicos do Tribunal de Contas. E eu começaria citando uma grande autora, a professora Susan Rose Ackerman, que ela se refere ao Tribunal de Contas como uma instituição essencial ao Estado de Direito como o nosso. E afirma ela que, num país em que não há Tribunal de Contas, cria-se uma tempestade perfeita entre os gastos públicos e a ausência de controle e ausência de transparência. Diz ela, essa tempestade perfeita tem um nome, chama-se corrupção. E tive a oportunidade, nesses 10 anos do Supremo Tribunal Federal, de julgar casos referentes à corrupção que ocorreu no Brasil. Ninguém pode esquecer que ocorreu no Brasil, no Mensalão, na Lava Jato, muito embora tenha havido uma anulação formal, mas aqueles 50 milhões das malas eram verdadeiros, não eram notas americanas falsificadas. O gerente que trabalhava na Petrobras, ele devolveu 98 milhões de dólares e confessou efetivamente que tinha assim agido. Então, a professora Susan Rose Ackerman, ela procura explicar que, na verdade, a corrupção é maximização de renda privada às custas do bem público. E quem é que pode podar isso? Quem é que pode impedir isso? É o Tribunal de Contas. É o Tribunal de Contas que viabiliza que haja, digamos assim, a efetivação dessa nova percepção denominada accountability, que para nós representa prestação de contas à sociedade. Todo poder emana do povo em seu nome exercido. Todos os poderes, inclusive o judiciário, devem contas à sociedade. Só que, às vezes, falta uma percepção importantíssima. Porque cada ato de corrupção é um colégio que fica sem merenda para as crianças. Cada ato de corrupção é um hospital sem leito. Cada ato de corrupção é um lugar onde não há saneamento. E onde não há saneamento, não há saúde. E nós assistimos, lamentavelmente, à morte de quase 700 mil pessoas que faleceram em razão desse flagelo do vírus da Covid, não porque elas moravam mal, mas porque não tinham saneamento. E onde não há saneamento, não há saúde. E não foram números, 600 mil, 700 mil. Na verdade, foram pais, mães, avós, parentes em geral. Pois bem, e o Tribunal de Contas é uma instituição intimamente ligada a essa questão da transparência dos gastos públicos e a forciore do controle que deve existir. Agora, o que há de interessante hoje na instituição do Tribunal de Contas é que poucas pessoas têm uma visão muito minimalista do que o Tribunal de Contas faz. O Tribunal de Contas não se limita à verificação de orçamento, à verificação dos contratos. Hoje, nessa evolução do Tribunal de Contas, pelo que nós temos acompanhado dos acórdãos, os tribunais de contas, apesar desse nome de contas, o Tribunal de Contas hoje se empenha muitíssimo com relação aos gastos públicos e a sua destinação, que nós denominamos tecnicamente de alocação de recursos. Então, vejam, senhores, o Tribunal de Contas, ele intervém
quando, num determinado local, se pretende construir um campo de futebol ao invés de um hospital público. Isso é uma tarefa do Tribunal de Contas que não está verificando contas, está atuando segundo os princípios constitucionais do artigo 37, moralidade na utilização do dinheiro público, eficiência. O Tribunal de Contas hoje trabalha sob o prisma da eficiência. Então, por exemplo, no meu estado, tem um obelisco que ele acaba por criando uma nuvem na beleza da cidade do Rio de Janeiro. E o Tribunal de Contas se voltou contra aquela construção. Porque, vejam, não era só a apreciação de quanto se ia gastar, era exatamente a deturpação da destinação da verba pública, que não era para embelezamento da cidade. A cidade precisava de outros serviços públicos, porque, na essência, para resumir, o Tribunal de Contas, ele vela para que se efetive na prática os direitos fundamentais da pessoa humana, saúde, segurança e educação, e é para isso que nós pagamos os nossos tributos. E o Tribunal de Contas, a cada ano, ele evolui e passa a ter o que nós denominamos de poderes implícitos, porque se ele tem a obrigação de fiscalização, ele tem de ter também meios para fiscalizar. Então, ele tem os denominados poderes implícitos, implied powers, que vieram da doutrina de McCulloch versus Maryland dos Estados Unidos. Então, hoje, o Tribunal de Contas pode muito e deve muito fazer, porque ele é o guardião do dinheiro público que pertence à sociedade. Então, além do Tribunal de Contas, ele também conta com um controle, digamos assim, não apenas intraestatal, de, por exemplo, averiguar as contas do Poder Judiciário. Então, eu sou presidente do Supremo Tribunal Federal. Quando eu fizer o meu desembarque, o Tribunal de Contas vai analisar se eu fui um bom gestor, se eu gastei o orçamento do Judiciário naquilo que era importante. Mas hoje, em razão da exacerbação da cidadania, também há um grande controle societal, o controle da sociedade, das redes sociais, o controle da imprensa livre, o controle da própria sociedade civil. Há um artigo fantástico na Constituição Federal que os prefeitos têm que colocar à disposição as suas contas antes de elas serem submetidas ao Tribunal de Contas. Então, vejam como é importante para nós do Judiciário essa atuação eficiente do Tribunal de Contas. E há alguns aspectos que são muito interessantes a partir desse ideário da nação que traduz nos seus dispositivos que nós vivemos num Estado democrático de direito. O que significa isso? Um Estado democrático significa que a instância hegemônica é o legislativo. As leis têm presunção de constitucionalidade, porque nós vivemos num Estado democrático e as leis saem da casa do povo, dos representantes do povo. Por vezes, o Supremo exerce uma posição contra-majoritária quando aquelas leis não perpassam pelo tecido constitucional, não resistem ao teste de comparação com o tecido constitucional. E o Estado democrático de direito significa dizer que vigora entre nós o princípio da legalidade. E o que significa o princípio da legalidade, que é utilizado pelo Tribunal de Contas e por mim, por todos os membros do poder público? O princípio da legalidade significa dizer que, no âmbito privado da vida dos senhores, os senhores podem fazer tudo que não seja proibido na lei. No campo do direito público, nós, homens públicos, só podemos fazer aquilo que é
autorizado pela lei. Vejam que é uma diferença flagrante. Mas, me valendo aqui da irreverência carioca, que eu sou carioca e ninguém é perfeito, eu sou tricolor, não sou Flamengo. E me valendo disso, eu recebi um aplauso, eu vi. E me valendo disso, eu gostaria de contar rapidamente uma passagem de um ministro da Corte de Cassação italiana, quando nós debatíamos o princípio da legalidade, que hoje já se ampliou para o princípio da juridicidade. O direito hoje é composto de normas primárias, secundárias, enfim. E aí eu explicava, no Brasil, o princípio da legalidade é assim interpretado. O homem público só pode fazer o que é autorizado na lei. Só pode fazer o que é autorizado na lei. E, no âmbito privado, é possível fazer tudo, salvo o proibido na lei. E ele, então, me disse, não, mas essa questão hoje perpassa por uma mudança de paradigma, Bruno. Disse-me ele, membro do Conselho da Magistratura, mas com aquele tom irônico do homem italiano, ele disse, por exemplo, no Brasil é possível a pessoa privada fazer tudo, salvo o proibido da lei. O homem público só pode fazer aquilo que está autorizado na lei. Mas ele disse, mas esse perfil mudou, por exemplo. Na Itália, pode-se fazer tudo, mesmo o proibido na lei. E na União Soviética, não se pode fazer nada, mesmo o autorizado na lei. Só que no Brasil, as coisas são completamente diferentes. As coisas são assim. Legalidade é isso. O homem público age de acordo com a lei, só pode fazer o que a lei autoriza, e o homem privado faz tudo, desde que não seja proibido na lei. E o Tribunal de Contas tem uma função assemelhada à jurisdição, ao processo judicial, tanto que seus membros gozam de todas as garantias da magistratura, e isso está correto, porque eles precisam ter independência em relação aos poderes que eles fiscalizam. Na verdade, eles são os governantes em relação aos governados. E como há processos, há alguns aspectos interessantes em relação ao Tribunal de Contas. Por exemplo, o Tribunal de Contas ele é instado a verificar se um determinado concurso de 1000 candidatos foi realizado segundo os cânones legais. E o que o Supremo Tribunal Federal entendeu? Que, em regra, o Tribunal de Contas, como trata de um processo, ele deve obedecer o princípio do contraditório, ouvir ambas as partes. Mas, quando se trata de um contrato de uma multidão, não tem como ele citar todos os seus componentes, e aí, então, o Supremo Tribunal Federal, interpretando uma regra antiga, estabeleceu que é possível o Tribunal de Contas abdicar do contraditório quando se trata de uma questão jurídica multitudinária. O segundo aspecto, muito interessante, veio à lume recentemente, com a nova lei de introdução às normas do direito brasileiro, a LINDB, que era a antiga lei de introdução. Hoje, ninguém, nem o Supremo, pode julgar sem avaliar as consequências da sua decisão. Então, hoje é uma regra também para o Tribunal de Contas o consequencialismo. Porque, antigamente, por exemplo, se parava uma obra e o Estado já tinha gasto dinheiro. E, para recuperar essa obra, eu, por exemplo, tive uma experiência péssima no Superior Tribunal de Justiça, porque quando aquele juiz que foi punido criminalmente por não ter terminado o prédio do Tribunal Regional do Trabalho, os 5 presidentes subsequentes que sucederam-no, eles foram punidos, porque eles continuaram para findar a construção do tribunal. Então, é preciso hoje, e isso há vários acórdãos magníficos do Tribunal de Contas, no tocante ao consequencialismo da decisão. Então, por exemplo, a licitação teve um equívoco, não houve má-fé, vamos continuar a obra. Essa aqui é a realidade, porque o dinheiro já foi gasto.
Agora, o contrato está sendo desviado, mal executado. Aí o Tribunal de Contas tem o poder de mandar suspender a execução daquele contrato. E uma questão muito elegante hoje são os poderes implícitos do Tribunal de Contas em relação a determinar uma medida de urgência que nós hoje chamamos de tutela provisória. Então, é um poder implícito do Tribunal de Contas poder determinar uma medida provisória estagnando o desvio do dinheiro público. Nós chancelamos esse poder cautelar do Tribunal de Contas. E essas são questões novíssimas que representam a inovação do pensamento de uma instituição tão importante para a democracia e para o Estado de Direito como só ser o Tribunal de Contas. Mas hoje está em voga o princípio da eficiência que a Constituição Federal Brasileira fez inserir no artigo 37. E esse princípio da eficiência deu ensejo ao surgimento de uma nova escola de pensamento jurídico, que é a escola da análise econômica do direito. E essa escola, que se aplica ao judiciário, ao legislativo, ao executivo, ao Tribunal de Contas, ela ressalta que um sistema tem de ser eficiente, tem de ter resultados eficientes e não meras divagações acadêmicas. E se esse sistema brasileiro, ou qualquer sistema de normas que são aplicadas pelo Judiciário e pelo Tribunal de Contas, não for eficiente, os precursores dessa escola da análise econômica, que estão em Harvard, professor Simeon Jacob, está em Sorbonne, professor Cadier, em Harvard, professor Steven Chavel, se não for analisada a eficiência à luz do custo-benefício, que é preciso ter essa visão na hora de paralisar uma obra que está parada e o dinheiro público já foi pago. E se o sistema não for eficiente, ele é alijado daquele ranking de investidores, que é o denominado ranking Doing Business do Banco Mundial. Então, o Tribunal de Contas está introjetado nessa nova concepção da eficiência. Então, aqui, como se trata de inovação, e se trata de uma data magnífica, que são os 75 anos do Tribunal de Contas do Pará, é preciso se revelar a eficiência dos tribunais de contas. Criado Cezedelo Correia, que é uma rua perto lá de casa, que eu já passava sempre por ela quando nós íamos tomar um banho de mar. Aqui também vocês passam para tomar o banho de rio, e nós lá passamos banho de mar. Aliás, e esse banho de mar era motivo de muita inveja, né, Bruno? Na comissão de juristas. Porque tinha os juristas de São Paulo, tinha os juristas do Sul. Aí disseram, mas como é que agora a Escola Processual do Rio de Janeiro vai tomar conta e fazer um novo código? Eles já tiveram a oportunidade deles, mas nós dizíamos que no Rio de Janeiro, entre uma praia e outra, e uma caipirinha e outra, também se faz ciência. Então, nós tínhamos o direito de capitanear aquele novo código. Pois bem, então, a análise econômica do direito, ela preconiza uma duração razoável dos processos. Ninguém aguenta a consumação de um século para obter uma resposta, principalmente os empresários do Tribunal de Contas. Não foi por outra razão que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que, uma vez dado o ingresso da aposentadoria, está correndo o prazo quinquenal para resolver a análise daquela aposentadoria recentemente. Por outro lado, a análise econômica do direito, ela tem, assim, ferramentas magníficas, passíveis de utilização pelos tribunais de contas. Quantas teses dos tribunais de contas são iguais? Quantos casos iguais todos os tribunais de contas do país já analisaram? Quebra da equação econômico-financeira do contrato, necessidade de garantia, possibilidade de prorrogação do contrato. Então,
A análise econômica do direito, ela preconiza que haja um instrumento uniformizador dessas questões, porque os senhores, tribunais de contas do Pará, do Rio e São Paulo, vão poder se valer desse Banco Nacional de Precedentes do Tribunal de Contas da União, que é o tribunal que orienta os tribunais de contas dos outros estados. E aqui um detalhe particular. A análise econômica do direito, e isso é perfeitamente compreensível, ela privilegia meios alternativos de solução judicial. Então, meios alternativos o Tribunal de Contas também tem. O Tribunal de Contas também pode fazer acordos. Mas aqui eu queria chamar a atenção, governador, de um detalhe que poucos brasileiros sabem. A conciliação é uma grande medida para se resolver problemas entre o poder público e o poder privado. Mas, aqui no Brasil agora, são feitos acordos impondo multas milionárias, merecidas, mas impondo acordos de leniência, multas milionárias. O Supremo Tribunal Federal tem um braço de políticas públicas que se denomina de Conselho Nacional de Justiça. E o Conselho Nacional de Justiça tem várias estratégias de políticas públicas. E nós temos um programa chamado Destrava Brasil. Esse programa denominado Destrava Brasil é um programa voltado a destravar as obras públicas que estão paradas. Mas não são campos de futebol, não são piscinas, são obras de infraestrutura. O Supremo Tribunal Federal julgou constitucional o marco legal do saneamento. Imaginem a felicidade, o marco legal do saneamento, que em poucos anos trará para toda a população brasileira a água e esgoto. Essas crianças que bebem essas águas, que ficam com aspecto doentio, é porque não há saneamento. E o Supremo Tribunal Federal entendeu constitucional o marco legal do saneamento, cuja visão prospectiva anuncia que os brasileiros terão água potável e esgoto em poucos anos. Só que se esquece que o Brasil tem dois institutos maravilhosos. Um chama-se dação em pagamento e o outro denomina-se conversão da obrigação de pagar em obrigação de fazer. Então, nós fizemos uma reunião com todos os componentes que controlam os gastos públicos, a começar pelo Tribunal de Contas, CGU, Ministério Público, Ministério da Fazenda, e ali nós descobrimos um tesouro, governador Barbalho. O Brasil é altamente solvável. O Brasil tem 1 trilhão de patrimônio, o Brasil tem 1 trilhão de ações, e o Brasil tem 1 trilhão de créditos recebíveis. Então, o Brasil tem ações, tem créditos, tem patrimônio, tanto que se queria criar um Ministério do Patrimônio de 3 trilhões de reais. Então, nesse programa Destrava Brasil, com apoio do Tribunal de Contas, nós fizemos ver que muito mais importante do que impor uma multa milionária é chamar a empresa e dizer, não, você não vai pagar a multa, não. Você vai construir a estrada tal, você vai construir a infraestrutura de saneamento de determinado lugar. Ou se a multa for muito alta, vai construir em todos os lugares. Isso se chama transformar uma obrigação de pagar em obrigação de fazer, que está previsto no nosso ordenamento. Ah, mas o Brasil está endividado? Está endividado. Claro que está endividado. Todos se endividaram. Todos os governadores se empenharam. A partir do exemplo do governador Barbalho, que foi um exemplo extraordinário de empenho, o governador do meu estado também, para não deixar de falar do meu estado, que isso gera um ciúme muito grave. Pois bem, então, se o Brasil está endividado, ele tem 1 trilhão de patrimônio. Os senhores não imaginam, o centro da cidade do Rio de Janeiro, onde tinha o escritório, está vazio. Não vai mais ninguém. Todo mundo trabalha na videoconferência, ou então faz encontros esporádicos.
Então, o poder público tem inúmeros imóveis. Então, se o Estado está endividado, faz uma dação em pagamento, paga com esse 1 trilhão de imóveis. E o Brasil pode se soerguer de maneira exemplar. Um grande desafio também, assim já finalizando e agradecendo a tolerância de todos, um grande desafio também é essa nova era digital. Os homens que navegavam pelos mares, hoje navegam pela internet. O CNJ criou o programa Justiça 4.0, que é totalmente aplicável ao Tribunal de Contas. Os processos são eletrônicos. Há um balcão virtual em que o cidadão entra por vídeo e pergunta: como está o meu processo? Ele pode acordar de manhã e entrar no balcão virtual, terá lá um funcionário para responder o andamento do processo dele. O CNJ criou escritórios sociais, porque, muito embora um grande especialista, o professor Richard Susskind, assente que os espaços físicos vão ser transformados em espaços online, e acrescenta que hoje se tem mais acesso à internet do que o acesso à justiça, nós também criamos os escritórios sociais, daquelas pessoas que não têm meios para que elas possam ser orientadas por um funcionário para que ele auxilie a utilizar esse novo desafio que é a justiça digital. Então, o que eu diria é o seguinte: eu quando era aluno da Faculdade de Direito, muitos anos atrás, uma das coisas que mais me encantava era o professor de Introdução à Ciência do Direito, muito embora eu acho que essa matéria deveria ser dada no final do curso, porque ela é tão difícil que o aluno só tem capacidade de entender filosofia, sociologia no final do curso, mas bem ou mal bem. As faculdades são assim. E eu me encantava com o professor de Introdução à Ciência do Direito quando ele dizia o seguinte: ele citava um livro de um grande pensador, Karl Engels, sobre a introdução ao pensamento jurídico. E ele citava Julius Kirchmann, que dizia o seguinte: somente o Sol, a Lua e as estrelas continuam brilhando, tal qual a criação do universo. O direito vive em constante mutação, porque é um instrumento da vida das pessoas e da esperança daqueles que intentam viver. Então, o direito é esse instrumento de esperança aplicado pelo Judiciário e pelo Tribunal de Contas, que, no fundo, ele vela para que os governantes efetivem os direitos fundamentais da Constituição. E eu, não em defesa desse dileto amigo Bruno Dantas, que eu quero ser amigo até quando nós nos tornarmos crianças, não, dos cabelos brancos a gente até tem, mas crianças, jovens de 100 anos, tá bom, Bruno? Tá ótimo. Então, até que nós sejamos jovens de 100 anos, mas não em defesa. Se fala, o Tribunal de Contas impôs um apagão de canetas. O Tribunal de Contas criou o direito administrativo do medo. Absolutamente não. O medo do medo é um problema psicológico. Quem tem medo do medo tem que se tratar numa terapia. Agora, quem tem medo de que o Tribunal de Contas possa ser rigoroso, tem um medo consentâneo com aquela pessoa que atravessa a rua e tem medo de ser atropelada. Essa é que é a realidade. Mas o Tribunal de Contas, na verdade, ele vela por 3 valores fundamentais. E eu acompanho isso de perto. Eficiência, transparência e, acima de tudo, justiça nas suas decisões. Esse valor, em função do qual se dedicaram as mentes mais privilegiadas do mundo, de Platão a Kant, e foi por esse valor que morreu na cruz o Senhor das ideias das palavras. Muito obrigado, Belém do Pará e o Tribunal de Contas do Pará.